Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Este é o segundo vídeo do tópico 10 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Estamos falando sobre arquivos, manipulação de arquivos em programas de computador, e nesse vídeo vamos começar a discutir como fazer isso usando a linguagem C++. Primeiro vamos relembrar o seguinte: a gente viu lá no começo do curso, no tópico sobre entrada e saída, que a linguagem C++ adota o conceito de strings, que são uma abstração para que a gente faça operações de entrada, ou seja, leitura de dados, e saída, escrita de dados. O string é como se fosse uma entidade abstrata genérica, da onde eu vou extrair informação ou colocar informação. E essa entidade abstrata genérica, deixa eu trocar aqui, vai cuidar do outro lado de encaminhar, por exemplo, essa informação que eu quero escrever para o terminal de comando, ou encaminhar para um arquivo texto, ou encaminhar, por exemplo, para outro computador via interface de rede, usando o conceito de sockets, por exemplo. Então, a ideia do string é ser uma entidade da linguagem de programação, o que a gente vai ver, né, que é um objeto de classe, né, um objeto de uma determinada classe, e que através desse objeto o seu programa vai interagir com ele sem ter que se preocupar com os meandros do hardware, da interface de comunicação aqui, se é o terminal, se você está, ao invés de fazer escrita, você está fazendo leitura de dados, se aqui, como é que eu interajo o seu programa com o teclado, como que eu interajo justamente com uma interface de rede. Todos esses detalhes de hardware e de programação de sistema, com essas interfaces de comunicação e de armazenamento de informação, são, digamos assim, escondidas do seu programa através do conceito de string. Então, a gente viu e tem usado dois objetos string até então no curso, que são o string cin e o string cout. O string cin para você fazer entrada de dados, leitura de dados no caso do teclado, e o cout para fazer escrita, saída de dados a partir como destino o terminal do computador, o prompt de comando. Então, é importante a gente relembrar isso porque vamos continuar usando esse conceito para lidar com arquivos. No caso de arquivos, a gente vai usar outros objetos string específicos para lidar com arquivos, que do outro lado da ponta estão entregando ou capturando nossa informação a partir de arquivos. São três os strings, objetos string que a gente vai poder utilizar, em especial aqui OFString é uma classe de objetos string para fazer escrita, e FString é a classe de objetos string para fazer leitura, o I de input e o O de output, reparem. E FString é a classe de objetos para fazer ambas as operações, que permite fazer ambas as operações, escrita e leitura. Então, esses três aqui são classes de objetos, e aí a gente pode criar um objeto dessa determinada classe para que ele sirva como a interface de comunicação com um determinado arquivo que você deseja manipular. E aí, para ficar mais claro o que a gente está discutindo aqui, temos esse primeiro exemplo. Vamos lá, destrinchá-lo. Primeira coisa importante, reparem aqui que eu estou incluindo uma outra biblioteca, que é a biblioteca FString,
o F justamente de file, de arquivo em inglês, e é justamente o código disponível pela linguagem C++ com funções e operações para se manipular arquivos. Então a gente precisa incluir essa biblioteca aqui antes. E aí aqui no meu programa, que é um programa simplíssimo aqui, só definido pela função main, eu vou criar uma nova variável, declarar uma nova variável chamada myFile, pode ser qualquer nome aí a variável, de que tipo? Do tipo OFString. Sendo mais rigoroso, myFile é um objeto da classe OFString. Não falamos de objetos nem de classes de objetos nesse curso, isso é assunto para algoritmos e estruturas de dados. Então, vamos entender por enquanto que é uma variável de um tipo especial aqui, myFile é uma variável de um tipo especial denominado OFString, que é justamente o tipo de dado que representa strings para eu fazer escrita dentro de arquivos do sistema operacional. Muito bem. Aí, vejam, eu declarei essa variável, eu vou fazer uma operação aqui vinculada a essa variável, usando o ponto e o nome dessa operação, que é a operação open. Eu vou chamar uma função vinculada a essa variável aqui, que vai fazer justamente a abertura do arquivo que eu quero manipular, que é exemplo.txt. E aí, reparem, como myFile é uma variável do tipo string, eu posso, por exemplo, usar o operador de escrita, aquele que a gente usa para escrever coisas no cout, para agora, ao invés de escrever essa frase no cout, escrever onde? No string myFile, que por sua vez está vinculado ao arquivo exemplo.txt. Ou seja, essa frase aqui vai ser escrita no arquivo exemplo.txt. E aí, aqui ao final, eu estou usando uma outra operação vinculada ao objeto myFile, que se chama close. Eu estou fechando o acesso desse arquivo para o meu programa através dessa operação. Então, vamos, esse primeiro exemplo, vamos executá-lo aqui no código, no sistema Windows. Vocês estão vendo aí agora a tela do Dev C++. Eu vou mostrar aqui também a pasta em que eu estou executando esse programa. Então, eu estou aqui, né, nessa pasta arc, dentro da pasta documentos. Reparem, então, que eu vou compilar o programa, que é o arquivo fonte básico.cpp, gerando, já tem até um aqui já compilado, mas vou repetir a compilação aqui para vocês verem. E notem também que ele está pedindo a abertura de um arquivo chamado exemplo.txt. Não há nenhum arquivo exemplo.txt aqui. Por padrão, quando você solicita a abertura através da operação open aqui num objeto dessa classe OFString, se ele já não existe esse arquivo, ele pede ao sistema operacional para que crie esse arquivo. E aí, então, esse arquivo é criado em branco, o arquivo, sem conter informação nenhuma, e daí, então, a gente pode fazer a escrita em cima dele. Então, vamos lá, vou fazer aqui a compilação para vocês verem. Vai demorar um pouco mais de tempo, porque estamos aqui gravando e rodando a máquina virtual tudo ao mesmo tempo, né? Tá, já terminou. Agora vamos executar. Programa executado. Reparem que esse programa não faz nenhuma interface com o prompt de comando. Eu não estou imprimindo nada na saída padrão e nem lendo nada do teclado. Então, por isso que a execução do programa é simplesmente apertar o botão e ele já rapidamente faz o que tem que fazer e se encerra. Como é que eu sei que o programa funcionou nesse caso? Vamos verificar o que aconteceu na pasta em que o programa está sendo rodado, porque veja, aqui eu estou justamente usando o conceito de caminho relativo. Eu estou dizendo para abrir um arquivo chamado exemplo.txt, mas onde abrir esse arquivo? Bem, subentende-se, já que eu estou usando o caminho relativo aqui, que é na mesma pasta em que o programa está sendo executado. Então, reparem aqui agora na pasta arc, que criou-se um documento de texto chamado exemplo.txt, que se a gente abrir aqui, vai ver
justamente o conteúdo escrito pelo nosso programa. Está aqui bonitinho o conteúdo escrito no arquivo. Então, o programa realizou a sua tarefa com total sucesso. Muito bem. Vamos agora entender um pouquinho mais esses conceitos que apareceram nesse primeiro exemplo. Então, eu quero primeiro, se eu quero escrever num arquivo ou ler num arquivo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abri-lo, solicitar ao sistema operacional que faça a abertura desse arquivo, pois o sistema operacional é o guardião, é o gestor do sistema de arquivos, é ele que gerencia os arquivos do computador e organiza o acesso a eles. Então, eu tenho que fazer para fazer essa abertura de arquivo, primeiro eu crio uma variável do tipo adequado de string, se é só para leitura pode ser ifstring, se é só escrita ofstring, ou se eu vou fazer as duas operações eu posso trabalhar com a variável do tipo fstring. Então aqui temos exemplos aí de declaração da variável string para cada classe, para cada tipo, e aí depois a gente faz a chamada da função membro open. Funções membro é um conceito dentro de classes de objetos. O que agora a gente precisa entender só é que é como se eu estivesse chamando uma função, mas é uma função para ser executada especificamente vinculada de alguma forma com aquela variável para a qual ela está sendo chamada. Então, quando eu coloco aqui meu arquivo, que é o nome do string que eu estou usando, .open, eu vou criar eu vou indicar aqui um determinado arquivo que vai passar a ficar associado a essa variável meu arquivo, de tal maneira que quando eu mexer com meu arquivo, eu estou mexendo com o arquivo de fato que eu indiquei aqui como argumento na minha função membro open. Essa função membro open, ela tem dois parâmetros, ela define dois parâmetros. O primeiro é o nome do arquivo que vai ser aberto e o modo de abertura desse arquivo. O que é o modo em especial? É a configuração do tipo de uso que vai ser feito daquele arquivo que vai ser aberto. Então, a gente tem uma série de opções aqui que a gente chama também de flags. Então a gente pode usar uma dessas opções, escrever aqui uma dessas opções já pré-definidas pela biblioteca da linguagem, seja, por exemplo, para leitura, que é o padrão que eu vou fazer a abertura então do arquivo só para leitura, que eu vou fazer a abertura do arquivo só para saída. Se eu vou trabalhar com um arquivo em modo binário, ou seja, não estou escrevendo e lendo caracteres, mas sim vou trabalhar com palavras binárias aí de tamanho arbitrário. E aqui são as opções de posicionamento do cursor de leitura e escrita no arquivo. Quando eu uso essa opção aqui, eu vou vou abrir o arquivo e já vou posicionar o cursor no final dele, ou seja, para eventualmente começar a escrita a partir do final, ou por alguma outra razão aí já deixar ele nessa localização. Essas outras duas opções aqui são para, por exemplo, concatenar a informação que vier a ser escrita no final do arquivo, que é essa daqui. Se o arquivo já existir e você abre ele, dessa forma você garante que você vai continuar escrevendo informações nele, ao invés de apagar o arquivo antes de sair e fazendo uma nova escrita, que é a opção aqui trunc. Então, nós temos essas opções aí de configuração para fazer a abertura do arquivo. É possível combiná-las, essas opções. Por exemplo, eu quero fazer uma abertura desse arquivo exemplo txt para somente escrevê-lo e escrever concatenando ao final dele, ou seja, eu não quero eliminar as informações que já estavam gravadas aqui no arquivo exemplo.txt. E eu combino as flags, as opções, com esse operadorzinho aqui que vocês estão vendo, que é o operador denominado ou bit a bit.
Ele é um operador que faz a operação lógica OR, só que em cada um dos bits das variáveis envolvidas. Aqui não vale a pena entrar no detalhe, né, do que é o operador OR bit a bit. Vocês vão estudar isso mais à frente também, em sistemas digitais, por exemplo. Então, aqui vale só entender que esse operador serve para a gente combinar as opções aqui, para passar múltiplas opções para a operação de abertura do arquivo e vinculação ela ao string aqui, no caso que se chama meu arquivo. Bem, dando tudo certo, a gente executando a função open, você só saberá se deu tudo certo de fato, fazendo a consulta a uma outra função disponível na biblioteca de streams para arquivo, que é a função isOpen. Essa função isOpen vai retornar true justamente se o arquivo estiver disponível, aberto para o seu programa. Então, o sistema operacional vai tentar abrir o arquivo para o seu programa. Se ele for aberto e você aberto com sucesso, o resultado da chamada dessa operação isOpen vai indicar para você um booleano true. Feito essa verificação, e é bom sempre fazer essa verificação logo depois que solicitou a abertura de um arquivo, porque pode ter N motivos para um arquivo não ser aberto para o seu programa. Por exemplo, você quer fazer a abertura para escrever dados no arquivo e aquele arquivo já está sendo usado por outro programa, por exemplo. O sistema operacional irá negar possivelmente a sua solicitação. Então, é importante testar se ele foi de fato aberto para o seu programa antes de sair operando, mexendo e manipulando ele. E aí, como é que vai ser feita a leitura, supondo que o arquivo está aberto? Como vocês viram nesse primeiro exemplo, a leitura de dados ela vai ser feita usando exatamente as mesmas operações que a gente usava para fazer leitura de onde? Do string sem. Então, o operador de extração funciona, a função getLine, por exemplo, funciona também para arquivos e por aí vai. A única diferença é justamente que a gente vai trabalhar agora não mais com o string sem, vai trabalhar com, por exemplo, o string o string meu arquivo, que é do tipo fstring, se eu declarei aí a minha variável com esse nome. Então, em termos de operações, as coisas vão continuar bem simples, como a gente já estava acostumado. Fizemos as operações, leitura, o escrito, o que for, e não precisamos mais utilizar o arquivo. É importantíssimo daí fechar o arquivo, usando outra função membro da classe, que é a função close. É muito importante fechar o arquivo, porque ao fechar o arquivo, você está disponibilizando ele para que outros programas do computador do sistema possam utilizá-lo eventualmente numa tentativa aí de acesso concorrente. Então, é uma prática de programação aí, uma prática segura de programação que vai evitar que seu programa, por exemplo, se encerre e deixe o arquivo aberto, como se estivesse lá travado, bloqueado ainda para uso pelo seu programa. Vamos olhar para um segundo exemplo, então, um pouquinho maior, que aí coloca um pouquinho mais dessas operações, que é o exemplo leia.cpp. A essência do exemplo leia.cpp está aí nesse trecho de código. Reparem que eu estou abrindo, então, criando uma variável string aqui, uma variável string só para leitura de dados. Eu estou, então, chamando essa variável de file, aí eu solicito abrir o arquivo teste.txt para vincular esse string file. E aí, olhem só quem aparece aqui, a função getLine. Só que para fazer a leitura em quem? Não mais em sem, mas em file. E aí eu vou ler
numa string S e vou imprimir essa string S, vou ler do arquivo numa string S e vou escrever a string S na saída padrão, por exemplo. Vamos ver o exemplo completo, então. Voltando aqui ao ambiente Windows. Então, o que esse programa vai fazer na prática? Ele vai pegar e vai ler o conteúdo do arquivo teste.txt e escrever todo o seu conteúdo na saída padrão, exibir na saída padrão todo o seu conteúdo. E como é que ele vai fazendo essa leitura? Através de uma variável string que vai lendo linha a linha do meu arquivo, vinculado pela string file. Antes disso, vejam aqui ó, a verificação de que se o arquivo está aberto. Eu estou chamando a função isOpen. A função isOpen é chamada para o meu string file e se ela retorna falso, justamente significa que houve erro na abertura desse arquivo. Então, eu vou imprimir uma mensagem de erro e reparem aqui, eu estou imprimindo também um outro tipo de string, esse ainda não conhecido por vocês, que é o C-error, digamos assim, né? A abreviação de C-error. Esse string nada mais é do que o buffer padrão do sistema operacional para que se escreva mensagens de erro. Em geral, esse buffer padrão também é o terminal, prompt de comando. Mas às vezes, quando você solicita essa escrita no buffer de erro, ao invés do cout, o sistema operacional daí tem um tratamento diferenciado, ele descarrega esse buffer com mais urgência, ou, por exemplo, ele exibe com uma cor, ele exibe de forma colorida no terminal essa mensagem, ao invés de exibir na cor padrão dos outros caracteres impressos no terminal. Então, digamos assim que ele, dessa forma você está fazendo uma diferenciação aqui do que são mensagens convencionais de saída do seu programa de mensagens de erro. Então, é uma forma mais elegante aqui de codificar. E reparem aqui também que, no caso de erro na abertura de arquivo, eu estou encerrando propositadamente o meu programa e encerrando ele com um código diferente de zero. Porque esse é um dos papéis também do tal do código de retorno, no caso da função main. Em caso zero, que é a convenção, quando o programa encerra-se de forma bem sucedida, e com códigos diferentes de zero, se você quiser indicar ao sistema operacional que houve algum problema na execução desse programa. O sistema operacional também vai registrar esse tipo de encerramento do programa no seu log para, eventualmente, depois algum tipo de auditoria vai ser possível de ser feita olhando para esse encerramento de um programa com um código de retorno anormal. Beleza, mas agora, aqui na leitura, por que esse getLine está dentro do seu comando while? Isso acontece por quê? Porque tanto a operação getLine quanto a operação de extração, as duas setinhas para a direita, se vocês entrarem lá na documentação, no manual de referência do C++, por exemplo, que tem no site cplus.com ou no cppreference.com, e vocês procurarem lá a função getLine ou o operador das duas setinhas aqui, vocês vão ver que elas são, na verdade, funções que têm, ou seja, tem, portanto, um tipo de retorno, e o tipo de retorno delas é o próprio string que você passa como argumento. Então, quando eu chamo o getLine, ele faz a leitura de uma linha no arquivo vinculado a file, guarda essa linha em S e depois retorna uma referência para o objeto file, que foi passado aqui como argumento. Para que serve esse retorno? Esse retorno ele serve se você faz daí algum teste lógico em cima desse objeto string. Esse teste lógico vai dar true, ele vai representar um valor verdade true se esse string continuar aberto, ou seja, disponível para leitura de mais informações,
e vai dar valor verdade falso se ele estiver fechado, ou seja, se ele chegou ao fim do arquivo, chegou ao ponto final daquele arquivo de dados. Então, o que toda essa explicação significa? Que é possível eu chamar a função getLine aqui e ela retornando para mim o estado, digamos assim, do string, através do retorno da referência file, se o arquivo ainda tiver dados a serem lidos, o valor verdade desse retorno vai equivaler a true. Se você chegou ao fim do arquivo, já leu todas as linhas de texto, o valor verdade do retorno desse string aqui vai equivaler a false. E aí esse laço while vai se encerrar. Então, dessa forma, eu implemento um comando de repetição da operação que vier aqui embaixo, que vai acontecer enquanto você não chegou no fim do arquivo. Essa é a ideia aqui desse comando while. Muito bem. Lido e guardado na variável S do arquivo, eu vou lá e para cada linha lida no arquivo eu imprimo no terminal o seu conteúdo, quebrando linha depois. Trabalho feito, a gente aqui encerra o arquivo através da função membro close. É isso aí, vamos agora ver deixa eu só checar aqui. Temos um arquivo teste aqui para fazer a leitura, claro, né? Então veja, tenho aqui na pasta em que eu vou criar o programa executável o arquivo teste. Então esse é o conteúdo do arquivo teste, estão vendo aqui. Então o que eu espero é ao rodar esse programa leia.exe, ele compilado, né? O programa compilado a partir do fonte, é que esse conteúdo aqui do bloco do arquivo apareça no prompt de comando. Vamos ver então se isso acontece. Vou fazer já a compilação aqui e execução de uma só vez. E está aí, compilado e executado o programa. Reparem, conteúdo lido do arquivo e exibido na saída padrão com sucesso. Muito bem. Então, recapitulando aí o que a gente acabou de ver, o valor retornado pela função getLine é a própria referência, né, aí no caso aqui, né, ao próprio string, nesse caso em particular ao objeto file. E aí, quando ele é jogado dentro de uma, né, como uma expressão booleana, ou dentro, por exemplo, de uma cláusula de repetição do comando while, esse string vai equivaler a true se ele está pronto para ter mais operações de leitura e vai equivaler a falso, valor booleano falso, se você chegou no fim do arquivo, ou claro, também na eventualidade de algum tipo de erro. Por exemplo, se esse é um string vinculado a uma interface de rede para fazer conexão ali com um outro computador e fazer leitura ou escrita de leitura de dados de um outro computador, eventualmente houve uma quebra física da conexão de rede, esse estado vai para falso também. Muito bem, até aqui a gente viu leitura em um arquivo de texto, vamos agora fazer escrita em um arquivo de texto. E do mesmo jeito que a gente viu que a leitura usa as mesmas operações que a gente já estava acostumado a usar com o string sem, a gente vai usar as mesmas operações para escrever que escrevíamos dados no string cout. Então vamos lá partir para o exemplo escreva.cpp. Então, estamos de volta aqui no ambiente Windows, no exemplo escreva.cpp. Então, vejam só, o escreva.cpp, o que ele vai fazer? Agora eu vou criar um string, declarei ele também com o mesmo nome aqui, myFile, só que agora é do tipo OFString, ou seja, é um string para a saída, output. Vou tentar abri-lo. Assim que eu tento abri-lo, eu verifico depois se a abertura foi feita com sucesso. Então, eu coloco aqui isOpen
o retorno da função isOpen está sendo avaliada como expressão do comando if. Então, se o retorno for true, esse if é true, e aí eu executo os comandos abaixo. E quais são os comandos que eu vou fazer? Comandos de escrita. Estão vendo aqui o operador de escrita? Ele está aqui, presente, só que agora não estou fazendo escrita mais em cout, estou fazendo escrita no string myFile, que está vinculado ao arquivo test.txt. Então vejam só que ele vai escrever, isto é uma linha de texto, isto é outra linha de texto dentro do meu arquivo test.txt. Feitas essas escritas, eu vou fechar o arquivo depois, porque encerrei minha tarefa. Vamos fazer alguns testes aqui primeiro. Reparem que o que vai acontecer se eu mandar ele abrir o teste.txt do jeito que ele está agora. Estão vendo? Ele já tem justamente as frases que eu quero escrever, elas já estão escritas aqui. O que vai acontecer do jeito que está? Vamos ver? Vou fechar ele aqui e vamos compilar e executar. O programa foi executado, ele não tem nenhuma interface com a saída padrão nesse caso, né? Tudo acontece ali no arquivo diretamente. Então vamos ver o que aconteceu com o meu teste.txt. Ele não mudou. Ele não mudou, na verdade, não é que ele não mudou, na verdade, como eu coincidentemente escrevi o que já estava escrito, ele foi sobrescrito e com as mesmas informações. Mas vamos agora, de propósito, alterar aqui para Daniel, exclamação. Vou salvar o arquivo, fechá-lo e vamos executar o programa novamente. O programa foi executado com sucesso e vamos ver o que aconteceu com o arquivo. Reparem, perdi a informação que havia dentro dele e ela foi substituída pelo que o programa escreveu. Por que isso aconteceu? Porque, por padrão, arquivos abertos do tipo OFString, né, strings abertos, né, strings do tipo OFString, que são abertos sem passagem de nenhum modo de operação, lembram, né, dos modos de operação que a gente viu agora há pouco, eles são abertos para sobrescrever o conteúdo do arquivo. Então, se o arquivo teste.txt já existe, ele é aberto, o seu conteúdo é limpo, zerado, e aí o programa passa a escrever do seu início. Se eu não quero que isso aconteça, eu posso colocar um daqueles modos de operação, em especial o modo iOS App, que é a opção para concatenar a informação que já está presente, né? Escrever, né, a informação de forma concatenada ao conteúdo já presente naquele arquivo. Então, veja, aqui no arquivo eu já tenho essas duas linhas de texto escritas. Então, se eu venho aqui agora e vou ter que recompilar, né, porque alterei aqui o código-fonte, então vamos ter que recompilar aqui para gerar um novo executável. Pronto, o executável foi feito. Vamos rodar o programa rodou, e vamos ver como é que ficou o arquivo. O arquivo teste.txt. Vejam só o que aconteceu, ele concatenou as frases logo abaixo, e isso pode seguir indefinidamente. Se eu vier aqui mandar executar de novo o programa, ele vai mais uma vez
abrir o arquivo, ok? Então, essa é a forma, um exemplo, né, de como abrir um arquivo para fazer escrita nele. E o que acho que é o mais interessante aqui de registrar é isso, que as operações de escrita já vistas, no caso aqui a operação de inserção em um string, as duas setinhas para a esquerda, continua sendo a operação para escrever, só que agora ao invés de escrever na saída padrão, no cout, vamos escrever no string aqui declarado do tipo OFString ou FString, né? O FString, lembrando, é o tipo que serve para fazer interface bidirecional, ou seja, escrever e ler dados de um arquivo. Muito bem. Então, para esse vídeo encerramos. Vamos seguir no assunto ainda com um pouco mais de exemplos, mas isso daí é assunto para o próximo vídeo. Então, até mais!